Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia, sou psicóloga, especialista em psicologia hospitalar e aqui na Harmony eu faço atendimentos clínicos a crianças, adolescentes e adultos, mais especificamente a crianças. E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que é muito recorrente, que muita gente tem dúvida, que é: criança pode ou não pode fazer terapia? E esse assunto muita gente tem dúvida porque muita gente não consegue imaginar uma criança deitada num divã falando sobre suas dúvidas, seus conteúdos, suas angústias. E de fato, né, gente, é muito difícil imaginar isso. E nem precisa, porque não é exatamente assim que acontece. O que acontece numa sessão de psicoterapia é uma ludoterapia. Não sei se vocês sabem exatamente o que é uma ludoterapia, mas para vocês entenderem, uma ludoterapia é uma técnica, né, que a gente utiliza de jogos, brincadeiras, recursos lúdicos para acessar o conteúdo das crianças. Então, para contextualizar melhor, essa técnica ela foi criada mais ou menos em 1920 pela psicóloga austríaca Melanie Klein, e ela percebeu que as crianças conseguiam expressar seus conteúdos, seus conflitos, suas angústias por meio das brincadeiras. Então ela propõe essa técnica do brincar e ela diz que as crianças expressam, né, esses conteúdos muito mais por meio da brincadeira, do brincar, do que por meio da oralidade. E aí eu fico pensando, né? Eu vejo que muitos pais, muitas pessoas próximas ou até clientes meus, pacientes, vêm e falam pra mim: nossa, Flávia, eu tenho dúvidas quanto à psicoterapia infantil, ou eu tenho medo de trazer meu filho, né? Eu tenho medo de levar meu filho a um psicólogo, porque eu não sei como funciona, eu não sei como é isso na prática. Porque eu tenho medo, eu não sei o que o psicólogo vai falar exatamente para ele, eu não sei se eu tenho que participar, eu não sei como é esse processo. Então eu quero explicar para vocês exatamente como isso funciona de uma maneira mais didática, para que vocês consigam entender melhor na prática como é essa psicoterapia infantil. Então eu vou dividir entre duas etapas. A primeira etapa é do processo de psicodiagnóstico. A segunda etapa é do processo de psicoterapia de fato. Então, entrando no processo de psicodiagnóstico, a gente faz a primeira entrevista, né, a primeira sessão, geralmente com os pais. Isso depende muito de profissional para profissional, mas geralmente se faz a primeira sessão com os pais, né? E essa primeira sessão, a gente costuma perguntar sobre a rotina da criança, sobre a relação dela com os pais, sobre a vida escolar, sobre comportamento. Então a ideia é que a gente compreenda qual é a perspectiva dos pais sobre a criança, né? Que a gente compreenda como os pais enxergam essa criança e como é o relacionamento deles com a criança. Depois disso, a gente inicia geralmente as sessões de ludoterapia com a criança. Nessas sessões, a gente vai usar de fato dos recursos lúdicos que eu disse anteriormente, que são os jogos, as brincadeiras, a gente pode utilizar de testes, tudo isso para compreender melhor essa criança, para acessar melhor essa criança, né? Para a gente enxergar melhor essa criança, entender quem ela é, né? Ver melhor essa criança. E aí, durante esse processo de psicodiagnóstico, pode ser que a gente queira conversar com avós, tios, tias, né, com professores, diretores. Pode ser então que a gente queira conversar com outras pessoas do convívio da criança, para que a gente tenha uma visão mais holística, né, desse paciente, para que a gente componha o nosso diagnóstico, para que a gente entenda essa criança nas suas relações, né, de uma maneira muito mais holística, como eu disse. E depois disso, a gente parte para uma devolutiva para esses pais. E nessa devolutiva, o que exatamente acontece, né? O que acontece é que a gente vai explicar para esses pais o que aconteceu
aconteceu durante todas essas sessões, durante todos esses encontros. E a gente vai explicar o que aconteceu, vai falar um pouco da evolução dessa criança, a gente vai dar o nosso diagnóstico, o que a gente entendeu dessa criança. E aí a gente vai discutir com esses pais sobre a necessidade ou não de um processo de psicoterapia. Vista a necessidade desse processo de psicoterapia, é quando se inicia o processo psicoterapêutico de fato. E aí que a gente entra na segunda parte, né? E aí, quando se inicia essa psicoterapia, esse processo psicoterapêutico, aí continuam as sessões lúdicas com a criança, é dada continuidade às sessões ludoterápicas. Só que a partir de agora, essas sessões ludoterápicas, elas podem ser um pouco mais interventivas. Isso não quer dizer que as sessões ludoterápicas, né, e o processo de psicodiagnóstico não foi terapêutico. Ele foi terapêutico sim. Isso é muito importante ressaltar, porque todo o processo ele é terapêutico para a criança e ele é muito benéfico para a criança e até mesmo para os pais. Então todo o processo ele é muito importante, né? E aí depois disso pode ser que a gente faça sessões de orientação aos pais, sessões com os professores, com os avós, com os tios, né? Sessões que a gente vê que é necessário para a evolução da criança, para o acompanhamento dessa criança. De uma maneira geral, gente, o que eu quero passar para vocês com esse vídeo é que a psicoterapia infantil ela é muito benéfica, tanto para a criança, quanto para os pais, quanto para o relacionamento de ambos. Ela é muito benéfica para o desenvolvimento, né, para o amadurecimento. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos assim, se você tem alguma dúvida, manda um comentário pra gente, né, manda um e-mail, um WhatsApp, mas deixa seu comentário, deixa uma curtida. É importante pra gente saber se você gosta desse tipo de conteúdo e se você quer que a gente produza mais conteúdos assim, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!